Há entre a arte e a vida espiritual uma relação forte e complexa. Às vezes seu parentesco parece tão profundo que cremos derivarem de uma atividade comum. Noutras vezes, tão radical nos parece sua oposição que, assim que uma se aproxima, a outra sucumbe. Foi a arte religiosa em todos os tempos que logrou os cimos mais puros. Assim como em todos os tempos a fé se desviou da arte e suspeitou nela a idolatria. É que o próprio da vida espiritual é dirigir nosso olhar para a fonte de onde jorram todos os pensamentos e todos os desejos, onde encontramos-los em sua pureza e, por assim dizer, em seu estado nascente. Mas o característico da arte é os dirigir a um mundo exterior e visível, repleto de formas que nos retêm e cativam. A arte, sem dúvida, transfigura a natureza, revela-nos uma beleza que não é própria das coisas, mas que nos mostra através delas e por uma transparência a realidade espiritual da qual se tornam testemunhas. E nosso espírito, que em princípio não achou nelas senão objetos e obstáculos, maravilha-se por reconhecer através delas apenas sua própria atividade, que prospera e faz seus desejos se efetivarem. Só que a arte, contudo, permanece ligada à natureza. Ela desaparece onde nossos sentidos deixam de estremecer-se. E dir-se-ia sem dúvida que disto se alegra. Mas sempre podemos temer que submeta o espírito às coisas, que nos ensine a amar em demasia o que vemos e tocamos e, ao invés de nos libertar dos grilhões da matéria, torne-os mais invencíveis e mais doces. A arte é a obra do espírito, mas a vida do espírito é una e dividida. É como o próprio espírito, que é sem partes e que, desde que começa a se exercer, solicita reinar não apenas sobre si mesmo, mas também sobre o universo. Ela é ainda múltipla como os objetos aos quais o espírito se aplica. A arte, a ciência, a indústria, a moral, a política, são dela diferentes manifestações. Por um curioso paradoxo, essas coisas não só são independentes entre si e podem existir separadamente, como ainda cada uma frequentemente se desprende do espírito que a gerou, persegue fins que o espírito não mais apoia e o reduz à escravidão. Logo, mesmo que exista uma relação privilegiada entre vida espiritual e atividade artística, elas não se confundem. A segunda é apenas um meio de traduzir a primeira, mas que corre o risco de capturá-la e interrompê-la. Quem só conhece um ser pelo artista que há nele, surpreender-se-ia ao encontrar um homem, em descobri-lo bem diferente, às vezes abaixo do que se pensava, às vezes acima, por uma graça que só pertence aos maiores. Sabemos, porém, quão perigoso é limitar a vida artística, alegando que ela não dispôs das forças do espírito e também que não possui a plenitude verdadeira, querendo, por exemplo, subordiná-la a um fim diferente, o único que possui um valor absoluto, tal como fazemos, por exemplo, ao querer colocá-la a serviço do bem. Mas então a arte se altera e se corrompe. Buscando elevá-la, extraímos dela aquela perfeita liberdade que permite ao espírito tocá-la inteiramente. A arte deve deixar de ser para o espírito um instrumento, para que possa se tornar uma criação onde ele consegue, por assim dizer, propriamente se encarnar. É quando a arte não busca apoio fora de si mesma que ela testemunha mais intensamente o espírito. Não que a vida do espírito exija aquela forma de expressão que a arte lhe consegue dar. É a arte, ao contrário, que não pode prescindir do espírito. E pode até mesmo acontecer que, nos seus sucessos mais perfeitos, a arte ultrapasse seus limites ao ponto de nos fazer sentir esta pura presença espiritual, onde a emoção estética é ultrapassada e, por assim dizer, abolida. Assim, a arte só é arte na medida em que satisfaz certas exigências interiores, mas a vida espiritual que a ilumina pode esquecê-la e mesmo inutilizá-la.